Olá, pessoal que está se preparando para o concurso da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de especialista legislativo. Neste vídeo, retomaremos a análise do regimento interno da Assembleia, agora para tratarmos do título 3, que trata sobre as sessões da Assembleia. Vamos começar. O título tem 4 capítulos e vai dos artigos 69 a 82 do Regimento Interno. O capítulo 1 deste título 3 trata sobre as disposições preliminares. Artigo 69. As sessões da Assembleia Legislativa serão preparatórias, ordinárias, extraordinárias e solenes. Lembram bem no início da análise do regimento interno que vimos a situação das sessões preparatórias. Também vimos as situações das sessões legislativas ordinárias e sessões legislativas extraordinárias. Estas duas últimas não se confundem com estas sessões ordinárias e sessões extraordinárias deste artigo 69. Aquela sessão legislativa ordinária do início do regimento interno, ela compreende um ano de atividades legislativas do Parlamento. Vai do dia 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 31 de dezembro de cada ano. Essa sessão ordinária que estamos tratando aqui no artigo 69, ela é a atividade diária da Assembleia. Então, tem uma peculiaridade que a diferencia daquela sessão legislativa ordinária. Tá bom? Parágrafo 1º. As sessões preparatórias serão as que precedem a inauguração dos trabalhos da Alerj na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura. Isso aqui a gente já sabia, né? No primeiro ano da legislatura, teremos 2 sessões preparatórias. Uma para a posse dos deputados e outra para a eleição da mesa diretora. No terceiro ano da legislatura, ou seja, na terceira sessão legislativa, teremos uma sessão preparatória, que é para a eleição da nova mesa diretora. Tá? Somente para isso servem estas sessões preparatórias. Parágrafo 2º. As sessões ordinárias são diurnas, com início às 15 horas e término às 18h30, realizando-se de terça a quinta-feira. Muita atenção neste parágrafo, gente, porque em 2015, com a resolução número 10, houve uma alteração desta organização das sessões da Assembleia. Houve a supressão do expediente inicial, ou seja, os 30 minutos que iniciariam a sessão ordinária não terão mais. Então, a sessão ordinária ela já começa às 15 horas e não mais às 14h30, como era a redação anterior. E ainda, neste parágrafo 2º, houve a alteração do último dia de trabalho. O trabalho na Assembleia do Rio de Janeiro era ordinariamente de terça a sexta-feira. Com a redação de 2015, passou-se de terça a quinta-feira. Portanto, terça, quarta e quinta. Tá? Por favor, memorizem essa alteração. É muito provável que, cobrando uma situação de sessão da Alerj, trate deste ponto que foi uma alteração recente, e arquivos da internet que forem baixados que contenham a redação antes dessa alteração pode prejudicar a sua análise na hora da prova e de prejudicar o seu desempenho neste concurso. Parágrafo 3º. As sessões extraordinárias são diurnas ou noturnas, antes ou depois das sessões ordinárias, ou aos sábados e feriados. Percebam que não tem domingos. E serão convocadas pelo presidente ou por deliberação da maioria absoluta da Assembleia, a requerimento de qualquer deputado,
aplicando-se o que dispõe o artigo 71 e seus parágrafos, que é a análise de uma sessão ordinária normal. Tá? Veremos mais à frente esses dispositivos. Parágrafo 4º. As sessões extraordinárias terão a duração máxima de 3 horas, mesmo que devam se prolongar pelo dia seguinte ao da convocação. Parágrafo 5º. As sessões poderão ser prorrogadas por requerimento escrito de qualquer deputado pelo prazo máximo de 2 horas. Então percebam essa situação. Uma sessão extraordinária e uma sessão ordinária terão seus prazos normais. Vimos que a ordinária é das 15 horas às 18h30 e uma sessão extraordinária é a qualquer hora que não seja durante uma sessão ordinária e vai durar 3 horas. A prorrogação de qualquer uma destas sessões, ordinária ou extraordinária, será pelo máximo de 2 horas. Anderson, poderá haver mais prorrogação? Se quiserem prorrogar, aí vai ter essa solicitação por escrito de qualquer deputado e, sendo aprovada, mais 2 horas e assim por diante, várias sessões sendo prorrogadas a pedido de qualquer deputado. Tá bom? Parágrafo 6º. O requerimento de prorrogação não terá apoiamento nem será discutido. Ou seja, o deputado vai fazer o pedido de requerimento e não precisa de apoiamento de nenhum deputado. Às vezes há essa situação que um deputado, ao ver qualquer outro deputado requerendo algo, faz essa solicitação. Presidente, gostaria de fazer o apoiamento, a subscrição também deste requerimento feito pelo deputado fulano de tal. Neste ponto aqui de requerimento de prorrogação de sessão, não vai poder haver essa situação e nem vai ser debatido se é necessário prorrogar ou não. Votar-se-á essa prorrogação pelo processo simbólico. Mais à frente veremos essa situação de classificação do processo de votação. Mas, rapidamente, o processo simbólico é aquele em que o deputado presidente faz a pergunta aos demais parlamentares do plenário de que quem quiser se manifestar contra o que está sendo votado, se levante e manifeste a sua situação, manifeste a sua posição contrária àquela votação, àquele projeto que está sendo analisado, no caso aqui, ao requerimento. Tá? Não admitirá encaminhamento de votação, que é um momento em que um deputado vai à tribuna defender o seu voto de sim ou não ao que está sendo votado. Tá? Consignará necessariamente o prazo da prorrogação, que conforme vimos no parágrafo 5º, é de até 2 horas, e não permitirá justificação do voto. Tá? Então, é um requerimento direto, não tem nada para ser debatido e vai ser feita a votação simbólica. Aprovando, prorroga-se aquela sessão. Parágrafo 7º. O requerimento de prorrogação poderá ser apresentado à mesa até o momento em que o presidente anunciar a ordem do dia da sessão seguinte. Parágrafo 8º. Antes de encerrada uma prorrogação, outra poderá ser requerida, obedecidas as condições do parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 9º. As sessões extraordinárias serão convocadas pelo presidente em sessão presente a maioria absoluta dos deputados ou através do Diário Oficial do Poder Legislativo e se destinarão às matérias para as quais forem convocadas e que constarão da sua ordem do dia. Parágrafo 10. O tempo durante o qual a sessão ficar suspensa não será deduzido do prazo normal de sua duração. Parágrafo 11. O comparecimento a cada sessão deliberativa será remunerado pelo valor correspondente ao quociente entre a soma dos subsídios variável e adicional e o número de sessões deliberativas realizadas no mês anterior. Parágrafo 12. Os subsídios variável e adicional serão devidos na sua totalidade, alínea A,
no primeiro mês de cada legislatura, porque aí não vai ter nenhum parâmetro, né, para o quociente. E a linha B, quando não houver sessão deliberativa no mês anterior, como é o caso do regresso de um recesso parlamentar, né? Parágrafo 13. É vedado o pagamento de subsídio variável ou adicional decorrente da sessão deliberativa durante a qual o parlamentar esteja ausente, salvo se estiver licenciado, ausente por motivo de saúde, representando por delegação o Poder Legislativo fora das dependências da Assembleia Legislativa, se estiver impedido de votar ou em caso de obstrução parlamentar, o que comunicará previamente à mesa, por escrito ou verbalmente. O que significa isso? Se o deputado estiver ausente, ele não vai receber a remuneração dele daquela sessão. Mas, mesmo assim, se ele estiver ausente, ele vai receber, se for o caso de licença, ausência por motivo de saúde, representando a Assembleia fora das dependências da Assembleia, e se estiver impedido de votar, é uma situação, ou em caso de obstrução parlamentar, que ele vai se manifestar, vai fazer essa comunicação prévia à mesa. O que significa essa obstrução? Essa obstrução significa que o parlamentar está presente, mas ele quer obstruir aquele quórum de votação e quer ser declarado como ausente à sessão em que pese esteja presente, para não se manifestar sobre aquela matéria e que aquela matéria que necessita de pelo menos a maioria absoluta presente não tenha aquele quórum necessário. Aí o parlamentar faz a obstrução neste sentido. Está presente, mas quer declarar que não esteja presente. Mesmo assim, ele será remunerado neste ponto. Mencionando que essa obstrução é para a matéria que está em discussão. Para as outras matérias que vierem a ser discutidas na mesma sessão, ele poderá fazer uma nova obstrução ou não. Aí vai ficar a critério do parlamentar. Parágrafo 14. O comparecimento efetivo do deputado à casa será registrado diariamente sob responsabilidade da mesa e da presidência das comissões, da seguinte forma. A linha A. Às sessões, mediante registro eletrônico ou, se não estiver funcionando o sistema, pelas listas de presença em plenário, mediante assinatura de presença pelo próprio deputado. A linha B, às comissões, pelo controle da presença em suas reuniões. Parágrafo 15. Serão remuneradas as sessões extraordinárias para os funcionários e detentores de cargos comissionados da Alerj. Estão vendo aí? Se vocês, quando passarem, tiverem a necessidade de participar de alguma sessão extraordinária, vocês serão remunerados por isso. Capítulo 2 das sessões públicas. Artigo 70. As sessões ordinárias são compostas das seguintes partes. Destaquei no começo que o expediente inicial não tem mais, conforme a resolução número 10 de 2015, que revogou este inciso. Então, quais são as partes hoje das sessões ordinárias? Ordem do dia e expediente final. Só são essas duas partes que a sessão ordinária possui. Artigo 71. Na hora do início das sessões, os membros da mesa diretora e os deputados ocuparão os seus lugares para a verificação do quórum necessário à abertura da sessão. Parágrafo 1º. Achando-se presente o 10º do número total de deputados, desprezada a fração, o presidente declarará aberta a sessão com as seguintes palavras: sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Vejo então que o quórum para a abertura de uma sessão é de 7 deputados. Atualmente, 1/10 é 7 deputados, né? Porque tem 70 deputados estaduais na Alerj. Parágrafo 2º. Na hora do início da sessão, não se encontrando o presidente no recinto, será ele substituído sucessivamente e em série ordinal pelos vice-presidentes, secretários e suplentes, respectivamente, ou, finalmente, pelo deputado mais idoso, procedendo-se da mesma forma quando tiver necessidade de deixar sua cadeira,
Que situação é essa que o presidente tem que deixar a cadeira mesmo estando presente? Quando ele for debater matéria que está sendo discutida na hora da sessão. Aí ele tem que deixar o cargo de presidente para fazer o debate. Destaco aqui para vocês, até de itálico, aqui a situação de que os suplentes substituirão o presidente que não estiver presente. Vice-presidente também não está, os secretários não estão, aí vem os suplentes. Essa situação dos suplentes não existe mais. Hoje são vogais, né? Vimos no início, quando tratamos sobre mesa diretora, que a composição atual da mesa diretora é de 13 membros efetivos. Antigamente era 9. Um presidente, 4 vices, 4 secretários e 4 suplentes. Os suplentes só votariam quando fossem suceder algum dos presidente, vice ou secretários. Atualmente os vogais votam em conjunto com os demais membros. Todos são efetivos. Então aqui não mais os suplentes sucederão na sessão, que quando não estiverem presentes, sucederão estes vice e secretários que estão na ordem. Claro que se nem os vogais estiverem presentes, aí sim o deputado mais idoso dentre os presentes poderá fazer a presidência da sessão neste momento. Parágrafo 3º. Em caso de falta de número, o presidente, a linha A, aguardará durante 15 minutos e deduzirá o prazo do retardamento de tempo destinado ao expediente inicial. Aqui também é uma redação que não tem mais, de acordo com a resolução número 10 de 2015, porque o expediente inicial foi cortado. A linha B, persistindo a falta de número, declarará que não haverá sessão e indicará a ordem do dia da sessão seguinte. Parágrafo 4º. Não sendo realizada a sessão por falta de quórum inicial, o primeiro secretário despachará o expediente, independentemente da leitura, e fará publicá-lo no Diário Oficial do Poder Legislativo. O que significa essa situação? Não estando presente nem 7 deputados, que é 1/10 dos 70 deputados estaduais, mesmo assim, o primeiro secretário vai fazer o seu trabalho de despachar o expediente, que é mandar fazer as publicações necessárias e obrigatórias no Diário Oficial. Artigo 72. Aberta a sessão, o segundo secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, que será aprovada independentemente de votação, podendo qualquer deputado oferecer restrições à mesa por escrito, se assim o desejar. Parágrafo 1º. Aprovada a ata, o primeiro secretário fará a leitura em súmula dos ofícios, informações sobre proposições, memoriais, pareceres, mensagens e demais documentos enviados à mesa. Parágrafo 2º. Seguir-se-á a leitura pelo presidente da matéria que se achar na pauta. A seção 1, que tratava do expediente inicial, conforme destaquei desde o início, ela foi revogada, né? Então os artigos 73 e 74 não estão mais em vigor depois da resolução número 10 de 2015. Então vamos passar direto para a ordem do dia. Artigo 75. Aqui no início já tem um destaque a ser feito. O horário inicial, como falei desde o início do vídeo, a sessão ordinária iniciava às 16h30 porque tinha o expediente inicial de 30 minutos. E aí a ordem do dia começaria às 15 horas. Esse artigo 75 ele não foi alterado pela resolução número 10 de 2015, mas no arquivo disponível no site da Assembleia que baixei, ele já trocou este horário de 16h30 para as 15 horas. Porém, no site da Assembleia, quando a gente abre o regimento interno de outra forma, acessando sem fazer o download do arquivo, lá consta ainda às 16h30. Então tem que ficar muito atento na hora da prova, como vier, você vai ter que destacar que a ordem do dia inicia
às 15 horas e não às 16h30. Mas vamos fazer a leitura. Artigo 75. Às 15 horas, impreterivelmente, será declarada aberta a ordem do dia, quando será lícito a qualquer deputado requerer a verificação de quórum. Parágrafo 1º. Matéria que não tenha sido impressa ou publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo, mesmo inclusa na ordem do dia, não poderá ser votada. Para poder ser votada uma matéria, ela tem que ter sido publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo. Parágrafo 2º. Ao se iniciar a ordem do dia, os deputados presentes receberão seu espelho, acompanhado dos avulsos de todas as proposições sujeitas à deliberação do plenário, inclusive as redações finais, e contendo obrigatoriamente, quando for o caso, a legislação citada. Parágrafo 3º. Não havendo orador inscrito, o presidente declarará encerrada a discussão das matérias. Parágrafo 4º. Encerrada a discussão de qualquer matéria, a respectiva votação só poderá ter início quando presente a maioria absoluta dos deputados. Então vejam, para iniciar os trabalhos tem que ter 7 deputados estaduais no plenário presentes. Quando chegar na ordem do dia, qualquer deputado pode solicitar a verificação de quórum destes 7 deputados, certo? Aí faz-se a discussão. Se não tiver nenhum parlamentar inscrito para fazer o uso da palavra, passa-se à votação. Essa parte da votação só vai poder acontecer quando estiverem presentes a maioria absoluta dos deputados. Então, se temos 70 deputados estaduais, a maioria absoluta é 36 parlamentares devem estar presentes para poder votar as matérias sob análise do plenário. Parágrafo 5º. Não havendo número para votação, na hipótese do parágrafo anterior, o presidente declarará a inexistência de quórum e anunciará a discussão da matéria seguinte constante do espelho da ordem do dia. Parágrafo 6º. Encerradas as discussões de todas as matérias constantes do espelho da ordem do dia, o presidente adiará as votações. Parágrafo 7º. O tempo durante o qual a sessão ficar suspensa não será deduzido do prazo normal de sua duração. Artigo 76. O presidente organizará e fará publicar a pauta da ordem do dia com 48 horas de antecedência, sendo as suas matérias distribuídas em avulsos pelo menos 24 horas antes de se iniciar a sessão respectiva. Parágrafo único. Proposição relativa à defesa da Constituição e salvaguarda das instituições democráticas poderá ser votada se alcançar a concordância da unanimidade dos líderes dos partidos com representação na Assembleia Legislativa, independente do prazo previsto no caput deste artigo. Então, mesmo que não tenha sido publicado com 48 horas de antecedência e nem com pelo menos 24 horas de distribuição dos avulsos do Diário do Poder Legislativo, mesmo assim, se a proposição em análise estiver tratando de defesa da Constituição e salvaguarda das instituições democráticas, poderá ser dispensado esse prazo. Artigo 77. A ordem do dia será organizada pelo presidente da Assembleia na seguinte ordem. Inciso 1. Redações finais. Inciso 2. Votações em segunda discussão. Inciso 3. Segundas discussões. Inciso 4. Votações em primeira discussão. Inciso 5. Primeiras discussões. Inciso 6. Proposições que independem de parecer, mas sujeitas à apreciação do plenário. Inciso 7. Proposições não sujeitas à apreciação do plenário, mas que podem ser objeto de recurso. Parágrafo 1º. Dentro de cada grupo da matéria da ordem do dia, será observado a seguinte disposição. Dentro de cada um desses incisos que acabamos de ler, qual vai ser a ordem? A linha A, projetos de lei. A linha B, projetos de decreto legislativo. A linha C,
projetos de resolução, a linha D, indicações legislativas, a linha E, requerimentos e a linha F, proposições em discussão prévia. Parágrafo 2º. A inscrição para a discussão da matéria da ordem do dia será feita na mesa, em livro próprio, a partir das 14h30 do dia em que se realizar a sessão. Então, antes de começar a sessão às 15 horas, o deputado que quiser discutir qualquer uma das matérias que estão na ordem do dia que foi publicada no Diário Oficial, deverá se inscrever e aí vai ser obedecida essa ordem de inscrição na hora da discussão daquela proposição que vai ser analisada pelo plenário. Parágrafo 3º. Durante a ordem do dia só poderá ser suscitada questão de ordem referente à matéria que esteja sendo apreciada na ocasião. Eu não posso suscitar questão de ordem de matéria que nem está em pauta. Aí não tem sentido. Parágrafo 4º. Esgotada a matéria constante do espelho da ordem do dia e antes de se dar início ao expediente final, o plenário passará a votar proposições de sua competência que independam de parecer. Artigo 78. O espelho da ordem do dia, acompanhado dos avulsos das proposições, assinalará obrigatoriamente, após o respectivo número, inciso 1, o autor da iniciativa, inciso 2, a discussão a que esteja sujeita, inciso 3, a respectiva ementa, inciso 4, a conclusão dos pareceres, se favoráveis, contrários, consubstitutivos, emendas ou subemendas. Inciso 5. A existência de emendas relacionadas por grupos conforme os respectivos pareceres. E inciso 6. Outras indicações que se fizerem necessárias. E para encerrar essa situação de sessões públicas, vamos entrar no expediente final. Artigo 79. O expediente final, incluído o notoriamente conhecido também como pinga-fogo, que é o momento da sessão em que os deputados fazem debates de assuntos que não estão em pauta, são assuntos do cotidiano do Estado, né? E aí eles podem falar sobre qualquer matéria. Esse expediente final iniciar-se-á às 17 horas e se encerrará às 18h30, quando a palavra será concedida aos deputados que a tiverem solicitado, cabendo a cada um 10 minutos no máximo, mediante prévia inscrição feita em livro próprio no dia em que se realizar a sessão, a partir das 15 horas, quando se inicia a ordem do dia. Lembram que vimos que a inscrição para discussão das matérias que estão na ordem do dia deve ser feita até às 14h30. A inscrição para fazer discussão na hora do expediente final, chamado pinga-fogo também, é feita até às 15 horas do mesmo dia. Tá? Aí, das 15 horas às 17 horas, teremos a ordem do dia, o momento da ordem do dia sobre as matérias de deliberação da Assembleia. Das 17 horas até as 18h30, teremos esse expediente final para tratar sobre assuntos mais diversos possíveis. Não tem problema. Tá? Agora trataremos sobre as sessões solenes, que são as últimas sessões estabelecidas lá no início do artigo 69, que vimos, né? Sessões preparatórias, sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. Artigo 80. Comemorações, homenagens ou solenidades só poderão ser realizadas ou prestadas pela Assembleia quando observada a seguinte ordenação. Inciso 1. Requerimento subscrito por 1/4 dos deputados, que dá 17,5, que arredonda para 18 deputados. Tem que subscrever essa solicitação de sessão solene. Inciso 2. Parecer de um colegiado composto pelos membros da mesa diretora. Parágrafo 1º. A Assembleia não realizará mais do que 8 solenidades em plenário por mês. Certo? Memorize essa quantidade. 8 solenidades por mês no máximo. Parágrafo 2º. Nas solenidades e homenagens,
só poderão usar da palavra o autor da proposição por 15 minutos e um deputado de cada bancada, se inscrito, por 10 minutos, vedados pedidos de inscrição de fala pela ordem e a partes. Parágrafo 3º. As lideranças indicarão os deputados que deverão fazer o uso da palavra. Parágrafo 4º. Os casos omissos relacionados com as solenidades e homenagens serão resolvidos pela presidência. Parágrafo 5º. As sessões solenes realizar-se-ão de segunda a quinta-feira, com início às 18h30 e término às 21 horas no máximo. Tá? Então percebam, segunda-feira não tem sessão ordinária, mas terça, quarta e quinta tem. E a sessão ordinária vai das 15 horas às 18h30. Então a partir desse horário pode ter sessão solene, né? E no máximo 8 por mês. Artigo 81. As opções de datas para as solenidades em plenário serão fornecidas pela chefia para assuntos de cerimonial ao deputado solicitante, no prazo máximo de 10 dias, contados da publicação da resolução, no caso de concessão de títulos de cidadão do Estado do Rio de Janeiro e benemérito do Estado do Rio de Janeiro ou medalha Tiradentes. Parágrafo único. A chefia para assuntos de cerimonial encaminhará aos gabinetes dos deputados, até o dia 5, a lista das solenidades com respectivas datas e horários que serão realizadas no mês corrente. E para encerrar o estudo das sessões da Assembleia, vamos tratar sobre a Comissão Geral, que está no último capítulo deste título. Artigo 82. A sessão plenária da Assembleia será transformada em Comissão Geral sob a direção de seu presidente, de ofício ou por proposta do Colégio de Líderes ou a requerimento da maioria absoluta da Assembleia para, inciso 1, debate de matéria relevante, inciso 2, discussão de projeto de lei de iniciativa popular, desde que presente um orador que irá defendê-lo, inciso 3, comparecimento de secretário de Estado. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1, que é para debate de matéria relevante, farão uso da palavra na seguinte ordem: a linha A, o autor do requerimento com o tempo máximo de 30 minutos, e a linha B, cidadão ou cidadãos previamente indicados para prestar esclarecimentos, até o número de 3, no tempo total de 30 minutos, desde que seu nome conste do requerimento e esteja relacionado à matéria. A linha C, os líderes partidários e oradores inscritos, todos com o tempo máximo de 10 minutos. E a linha D, os deputados poderão também formular interpelações aos cidadãos convidados, que terão 5 minutos para as respostas, garantido ao deputado 3 minutos para a réplica e igual tempo para a tréplica. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2, que trata sobre o projeto de lei de iniciativa popular, poderá usar da palavra um dos signatários do projeto ou deputado por ele indicado, no tempo máximo de 30 minutos, sem apartes. Parágrafo 3º. Alcançada a finalidade da Comissão Geral, a sessão plenária terá andamento a partir da fase em que ordinariamente encontrar-se-iam os debates. Assim encerramos estes artigos sobre o título 3, que trata das sessões da Alerj, e aqui apresento para vocês aquela situação de memorização dos principais pontos deste vídeo sobre as sessões da Alerj. Um abraço e até mais.